Continuamos o nosso estudo sobre o livro do Êxodo. Hoje vamos falar sobre o capítulo 12, verso 1, até o capítulo 13, verso 16. Essa passagem que relata para nós o fato do Êxodo e o registro da origem, então, daquela refeição pascal que nós conhecemos como a festa da Páscoa. É um relato que é complicado, porque nós vemos esse relato dentro de um contexto de festa judaica, onde não somente nós temos essa refeição pascal na 10ª praga, mas nós estamos no período que Levíticos 23 vai mostrar para nós lá do período da festa dos pães asmos. Então, dentro de uma festa de pães asmos que durava 7 dias, nós temos também a Páscoa, né? Essa refeição que agora, neste momento aqui no livro do Êxodo, então no capítulo 12, está sendo pedido por Deus ao seu povo para o contexto da libertação. E nesse período também aqui do capítulo 12, nós temos essa forma de entender também a consagração dos primogênitos ao Senhor por questão da 10ª praga. O relato aqui traz para nós uma combinação de uma descrição dos eventos originais, como já numa descrição da celebração posterior. O que nós vemos aqui então nesse relato do capítulo 12 ao capítulo 13. Faraó não crê, porque o seu coração é endurecido por Deus, né, que tem esse propósito de Deus manifestar o seu nome, se fazer conhecido, né, para isso Deus multiplica os sinais, e os sinais vêm através das pragas nesse contexto de endurecimento do coração de Faraó, né, para que o seu nome, né, Senhor, né, o Yahvé, o Jeová, seja conhecido e seja engrandecido, seja temido também pelas pessoas naquele momento, né, mostrando que Ele é um Deus fiel, que Ele é o Senhor que está olhando para o seu povo, é o Senhor que está julgando também, além de salvar o seu povo, Ele julga aqueles que estão distantes da sua presença. Logo, a 10ª praga, então, consiste na morte dos primogênitos e faz com que Faraó, então, permita agora a saída de Israel. Mas é interessante que nessa 10ª praga também nós temos que entender que não está só dando a oportunidade a Israel, mas a todos aqueles que fizerem o rito, né, naquele sacrifício do cordeiro e colocar o sangue nas ombreiras das suas casas, que o anjo destruidor não vai passar, né, causando a morte dos primogênitos. Isso seria para o seu povo, sim, mas também seria para os egípcios que se colocassem dessa forma, inclusive mesmo a Faraó. Israel tem que sair, então, com toda a pressa possível, agora, naquela mesma noite. Isso nós vemos no capítulo 12, do verso 29 ao verso de número 31, né, quando da morte dos primogênitos. Aconteceu que, à meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele com seus oficiais e todos os egípcios, e fez um grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: Levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor, como tens dito. Então, nós vemos isso acontecer naquela mesma noite, né? Onde então Deus trouxe juízo sobre a terra e Deus também deu o quê? A possibilidade da salvação para aqueles que quisessem também participar daquele rito naquele momento. E como Moisés havia anunciado, isso se concretizou. Não somente homens, mas todos, inclusive os animais, diz o texto, né? E outros que irão com ele também vão agora sair do Egito, né? Nesse momento, nessa mesma noite.
né? Os homens que temeram a Deus, aqueles que fizeram o rito, né? Eles vão levar seus animais, e aqueles que com eles quisessem estar, sendo egípcios ou não, né? Iriam também estar naquele momento saindo do Egito, né? Isso está no verso 38 do capítulo 12. Subiu também com eles, né, com o povo de Deus, com os hebreus, um misto de gente, ovelhas, gados e muitíssimos animais. Então nós não temos só os israelitas saindo, mas temos aqui um misto de gente junto com eles. Quem são esses? São aqueles que também reconheceram Deus e reconheceram a salvação de Deus através daquele momento, daquela celebração da Páscoa, da refeição que nós temos então nesse momento. Então o Êxodo é um acontecimento histórico, precisamos relembrar disso sempre. Aconteceu e realizou de uma só vez, e foi naquele momento, naquela noite, naquela 10ª praga, né, que isso tudo aconteceu. Mas o texto das Sagradas Escrituras também diz que, no capítulo 13, verso 14, isso deveria ser relembrado, né, posteriormente. Esse acontecimento a cada ano deveria então ser relembrado na vida do povo de Deus, ao celebrar o quê? Aquela refeição pascal, ou a Páscoa, né, como nós conhecemos como festa da Páscoa, que está dentro, inserido na festa dos pães asmos. Né, essa refeição que ia ser inserida então posteriormente dentro dessa festa de 7 dias que nós temos, a festa do pães asmos, e que precisaria então o quê? Ser observada todos os anos por cada geração. Capítulo 13, verso 14 do livro de Êxodo, ele diz assim: quando teu filho amanhã te perguntar o que é isto, responder-lhe-ás: o Senhor com mão forte nos tirou da casa do servidão. Isso então deveria ser conhecido e lembrado posteriormente a cada geração, e os pais deveriam ensinar os seus filhos, né, sobre esse rito, o porquê daquele momento. Por meio da Páscoa, Israel confessará então a sua participação nessa de forma contínua da revelação naquele momento que Deus dá ao seu povo, e na redenção decisiva que acontece ali no Egito. Capítulo 13, ainda, verso de número 9, nos relata assim: e será como um sinal na tua mão e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Agora então nós temos o quê? Celebração da Páscoa, que precisaria ser lembrado de geração em geração, e precisariam também não só lembrar, mas experimentar essa salvação divina nas suas vidas. Agora o nosso texto então relaciona a Páscoa, ou essa refeição, junto com a festa dos pães asmos. Eu estou batendo bastante nessa tecla porque nós vamos entender isso lá quando Jesus, no Novo Testamento, vai dar a sua vida em favor de nós. Né, onde nós temos ali o período da Páscoa, né, onde Jesus celebra com os seus discípulos, e depois ele vai ser crucificado, ele vai ser entregue, mas nós não estamos ali no período só da festa da Páscoa, nós estamos no período da festa dos pães asmos, né, e cada festa, segundo Levíticos 23, né, é um sábado ao Senhor, né, é uma convocação solene a Deus, né, é um Shabat na presença de Deus, dia de descanso. Então, naquela semana que Jesus foi morto em favor a nós, que ele se entregou sua vida naquela cruz, nós temos então Páscoa, que seria um Shabat, nós vamos ter Festa dos Pães Asmos, que seria outro Shabat, e o 7º dia, que nós temos também o 4º mandamento, que seria outro Shabat. Então nós temos 3 Shabat, 3 sábados numa mesma semana. É importante saber isso para nós entendermos os 3 dias e 3 noites que o Senhor esteve sobre a face da terra, cumprindo, né, aquilo que ele falou que seria o sinal de que ele, de fato, era o enviado de Deus, ele era o Messias, ele era o Senhor da vida do seu povo, que seria o sinal de Jonas, 3 dias e 3 noites, literais e não momentâneos, né, que nós precisamos entender. Não entendemos se nós não compreendermos este momento também. Então,
Como o Êxodo marca um novo começo para Israel, o seu calendário, então, também, daqui em diante, começa através desse mês, que era o mês de Abib, né, onde, então, iniciaria o ano novo também para a nação de Israel. Capítulo 12, verso de número 2. Consagra-me todo... 12, verso de número 2. Este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Então, quando começa o ano judaico, né, que nós temos então aqui na história do Velho Testamento, e esse ano vai prosseguir na história bíblica, começa nessa festa, né, dos pães asmos, através dessa refeição pascal, ou através da Páscoa. Ali então começa a contagem do ano, o mês de Abib. Capítulo 13, verso 4. Hoje, mês de Abib, estais saindo. Então, assim, nós vemos que com o Êxodo marca-se um novo começo para Israel. O seu calendário daqui em diante começa então nesse mês. Assim, então, a Páscoa é do Senhor, né, que nós temos no capítulo 12, verso 11, e ela vai ser distinta de qualquer outra festa semelhante. Isso você vai lá em Levíticos 23, verso 3, e você vai estar vendo em relação a todas as festas, essa festa ao Senhor. Como os pães asmos, então, são alimento tradicionalmente para os habitantes do deserto, assim também o cordeiro da Páscoa é preparado como os nômades preparavam a sua carne. No capítulo 12, verso de número 9, é o pedido para a preparação. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém, assado ao forno, a cabeça, as pernas e a fressura. Isso, né, para estar dentro desse contexto nômade dos habitantes do deserto também, que tem relação com a festa dos pães asmos. Por isso que esses dois momentos têm que estar sendo lembrados juntos. Ao comer, então, essa refeição sacrificial, as futuras gerações, então, vão participar do próprio Êxodo. Israel, então, recebe instruções pormenorizadas acerca de como essa refeição tem que acontecer. Capítulo 12, verso 1 a 27, fala tudo sobre isso. Os versos 43 a 49 e no capítulo 13, os 16 primeiros versos vão tratar disso. Você poderá estar lendo ali as instruções em relação a essa refeição. Inclusive, a respeito da participação dos que não são israelitas que poderiam estar também nessa refeição, né? Porque a 10ª praga, todos poderiam também estar sendo salvos se assim fizessem esse rito, né? Cumprisse essa ordem de Deus nas suas vidas, não apenas israelitas. Então, a salvação aqui mostra para nós que ela implica em obediência. E segundo a Êxodo capítulo 12, verso 28, verso 50, os israelitas obedecem a Deus. Por isso, aqueles que obedecem a Deus, a 10ª praga não atingem eles. Eles são salvos então. E vão ser libertos também da escravidão. A refeição da Páscoa, então, comemora o fato do Senhor não ferir o primogênito das casas onde foi aplicado o sangue do cordeiro. Mas quem é chamado a comemorar nessa refeição, então? Como eu já disse, toda a congregação. Sempre de que forma? Sempre em família. Capítulo 12, verso 46. O cordeiro que há de ser comido numa casa, da sua carne não levareis para fora da casa, nem quebrareis os ossos de nenhuma. Toda a congregação de Israel o fará. Toda a congregação em família. É um momento familiar. Resgatando aquela aliança de Deus, não apenas com o indivíduo, mas com a sua família. Assim, então, cada geração de Israel participará da salvação, que foi realizada uma única vez no Êxodo. A Páscoa tem vários aspectos, e se nós entendermos essa questão familiar, a gente vai compreender o Novo Testamento também com relação à salvação em Cristo Jesus, no contexto de crer e será salvo tu e tua casa, no contexto de batismo infantil, que é muito
combatido por algumas vertentes religiosas e que nós vamos ver esse sentido dentro dessa Páscoa também, dentro dessa festa. Cada geração participando da salvação realizada uma única vez no Êxodo, num contexto familiar de congregação. Logo, a Páscoa tem vários aspectos. Consagrar todo o primogênito. Primeiro, o primogênito da casa. Êxodo capítulo 13, verso 1 e 2. Logo, todo o primogênito, então, pertence ao Senhor. Esse é o sentido da consagração do primogênito ao Senhor. E é o cordeiro da Páscoa que serve para fazer o quê? Para resgatar esse filho primogênito. É o que nós vemos no capítulo 13, verso 15. O cordeiro, então, é o quê? O cordeiro é substituto. Ele se coloca em lugar do primogênito. Aquilo que Cristo fez também em nossas vidas. Isso está em Êxodo 12, 27 e em Êxodo 13, verso 15. Então, a vida do primogênito é salvo na noite do Êxodo pelo sangue desse cordeiro, representando então a vida sacrificada do cordeiro. O cordeiro é o substituto. Você vai lá em Levíticos, capítulo 17, verso 11, você vai ver esse contexto. É isso que nós temos aqui nesse momento, então, no rito da Páscoa, nessa festa, porque tudo por trás disso está envolto. Finalizando, o Êxodo é a parte histórica da Páscoa, dando a entender então que todo primogênito pertence ao Senhor, mas a mesma festa também nos ensina como Deus, Senhor, aceita um substituto para esse momento. Paulo, quando ele escreve sua carta em Coríntios, no capítulo 5, verso 7, que eu gostaria de encerrar com esse texto, ele vai nos dizer da seguinte forma, falando sobre a igreja, ele diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Esse sentido do primogênito, aqui sendo salvo por um sacrifício de um cordeiro. O cordeiro é o substituto, dentro de um contexto de uma festa dos pães asmos, o pão sem fermento que Paulo traz aqui, para nós entendermos, esse sentido de sem pecado, nesse contexto que nós temos. Então, esses dois momentos estão entrelaçados, mas tem a razão, a base histórica dessa refeição pascal, que o primogênito pertence ao Senhor, e que a festa também ensina para nós que o Senhor aceita a cada um através desse substituto que é o próprio Cordeiro. Ok? No próximo vídeo, o vídeo do número 10, nós vamos falar sobre o momento do povo agora na beira-mar, ou à beira do mar de juncos, no capítulo 13, a partir do verso 17 até o capítulo 14, verso 31, para nós entendermos essa libertação no contexto da graça que é alcançada na vida dessa nação, desse povo que agora está partindo para a libertação, e entender essa libertação e graça também nesse contexto salvífico de Deus até hoje em nossas vidas. Espero que tenha compreendido. Forte abraço desse irmão em Cristo. Prosseguimos no próximo vídeo, o vídeo de número 10, para nós compreendermos. Estamos na metade, praticamente, desse livro, que tem muitos contextos aqui que nós precisamos entender para compreender também toda a realidade cristocêntrica, cristológica que nós temos no Novo Testamento a respeito das nossas vidas como pessoas, como indivíduos, como família e como uma nação santa na presença de Deus. Até o próximo vídeo, então.